Alô, alô, terrestres. Alô, alô, marcianos tedianos aqui presentes. Aterrissei nesse solo, numa missão espacial muito especial. E quero convidar todos vocês a embarcar nessa espaçonave comigo. Vamos imaginar que é a primeira vez que vocês também pisam nesse planeta. Esse planeta chamado Terra. É isso mesmo? Será que a gente conhece esse planeta chamado Terra? 71% da superfície é água. E dessa, 97% água salgada, oceanos. Será que então a gente deveria chamar de planeta Terra ou planeta Água? Um planeta azul, né? Azul da cor do céu e da cor do mar. A geração verde nos trouxe muita reflexão de quanto a gente tem que proteger as florestas. Nossos povos ancestrais são muito mais sábios do que a gente sobre isso. E temos que continuar lutando por essa biodiversidade. Mas pouco se fala do mar. E quando vamos olhar para essa imensidão de azul, identificamos um potencial imenso. Uma nova economia azul que já nasce com um pensamento regenerativo, que já pensa em como podemos transformar o nosso dia a dia em novos modelos de produção, de distribuição, de consumo. Vou dar um exemplo. Algas, né? Vocês já ouviram falar das algas? As algas é que, na verdade, geram 50% do oxigênio do mundo. E consomem 50% do carbono, do CO2. Elas descarbonizam. Então, sim, as florestas produzem oxigênio, mas elas também consomem parte desse oxigênio. As algas não. Elas geram esse excedente para a atmosfera. Dependemos delas para respirar. Tá certo? E elas conseguem, inclusive, ser responsáveis por várias cadeias produtivas. São as algas que estão presentes nos alimentos, carragena. São as algas que estão presentes no ômega 3, na espirulina para a saúde. São as algas que estão presentes em cosméticos. Passa um creminho de alga aí na sua mão para ver se não regenera. São as algas que podem ser biofertilizantes. O Brasil é um país que importa 70% do fertilizante que usa. Podíamos estar produzindo algas. São as algas que podem se transformar, as microalgas, em biocombustíveis. Acabamos de ouvir o quanto a energia impacta, né, nessa carbonização do mundo. Precisamos delas para começar a mudar várias cadeias produtivas. E começar a pensar nesse planeta azul, nesse planeta água, que nos alimenta, nos oxigena, nos move. Gente, é urgente mesmo. É um fato relevante. Não é à toa que a ONU decretou de 2021 a 2030 que estamos nas décadas dos oceanos. E por que só agora? Por que tão urgente? O planeta Terra, 7 dos 9 limites planetários já ultrapassaram seus limites. 7 de 9. São indicadores científicos que medem justamente o grau de segurança que temos para sustentar a vida na Terra. Será que a gente vai para Marte, Gilda? A gente tem que salvar o planeta agora. Quer ver? Desses 7, quando a gente usa mal a Terra, na mudança do uso da Terra, desmatamento. A mudança climática que vocês percebem com o aumento de temperatura. A extinção de vários animais, de vários ecossistemas. Os ciclos de nitrogênio e de fósforo devido ao excesso de fertilizante químico que cai na água. Tudo vai para a água. Tudo escoa pela água.
a gente está com uma demanda muito maior de água doce, inclusive, e os rios secaram. A gente continua poluindo com muito microplástico, lixos que são colocados. Além da acidificação, bonito nome, né? Acidificação da atmosfera devido ao excesso de CO2. O que a gente vai fazer? A gente precisa, urgente, repensar vários processos produtivos, porque o oceano já chegou no seu limite. Já chegou no seu limite. Vou dar um exemplo, né? Seriam vários setores, mas vou dar um exemplo. O setor de moda, o setor de roupa, principalmente essa roupa, esse fast fashion, essa moda rápida, elas poluem tanto que, enfim, para vocês terem uma ideia, 60% dos materiais que a gente usa hoje de roupa é derivado do petróleo. É nylon, são tecidos sintéticos, é acrílico, 60%. E vai servir de alimento desde plânctons a baleias que estão intoxicando e morrendo. Além disso, é um volume gigantesco. Para vocês terem ideia, 92 a 100 milhões de toneladas são despejados no oceano. Interessante porque é um desperdício, um descarte. 40% dessas roupas nem foram usadas. Nem foram vendidas, nem foram usadas. Sabe quanto tempo leva para decompor uma roupa dessa? De 100 a 400 anos, séculos. Então, não estou aqui para julgar ou criticar a indústria da moda, mas para a gente parar, refletir e pensar, vamos mudar essa cadeia produtiva. Porque, gente, não existem vários oceanos, não tem um muro, uma divisão, um limite. É um só oceano. O que eu despejo no Oceano Índico vem parar aqui no Oceano Atlântico. E se a gente não começar a gritar e a olhar para isso como um problema urgente, a gente não vai conseguir sobreviver. Então, eu acho que chegou o momento da gente, de fato, pensar como é que a gente vai salvar. E aí eu parei de ficar olhando as estrelas lá do alto, quando eu fui para a NASA, e comecei a olhar as estrelas do mar. Vou tirar a roupa, hein? Ficar pelada aqui. Pois é, isso é uma transição mesmo. É uma transição para a gente refletir que essa é uma jornada, uma viagem, como eu convoquei a vocês, que precisa da participação de todos. E calma aí, pessoal, tem jeito. É urgente, mas tem jeito. Quando eu fui convidada para a conferência da ONU, em Lisboa, em 2022, e eles pensando em só discutir o ODS 14, que é vida na água, essa urgência fez com que todos os países se juntassem. Tem uma declaração de 150 países para que a gente comece a usar a ciência, tecnologia e a sabedoria ancestral para começar a mudar. E nasceu até um livro coletivo que chama Economia do Mar, Desenvolvimento de uma Estratégia entre Países. Eu sou uma das autoras, mas eu conheci um autor que mudou a minha visão. Quem criou o conceito de Blue Economy, economia azul? Mr. Gunther Pauli, um belga, que em 2009, olha só como ele já pensava, em 2009, ele lançou um livro, Economia Azul, 10 anos, 100 inovações e 100 milhões de novos empregos. Quando ele fez essa captura, né, ele lançou um desafio para o mundo, para os cientistas, para as startups, para as empresas, né, de identificar inovações e tecnologias, mas que fossem regenerativas, que usassem a natureza, a própria natureza, como modelo para a gente criar essas cadeias sustentáveis. Né? Ele até teve que dificuldade de depois reduzir para 100. E eu vou dar exemplos simples que eu aprendi com ele.
Por exemplo, ele conseguiu fazer uma indústria de papel, não mais de árvore, de pedra. Então, eu não preciso mais desmatar. Né, se você planta eucalipto, às vezes leva 7, 8 anos para se desenvolver. Então, a indústria de papel feita de pedra. Ele, na África, viu que tinha uma comunidade que estava, vamos dizer assim, precisando, porque quando a gente fala de desenvolvimento econômico, a gente está falando de dar água potável, alimento, moradia digna, emprego. E ele ensinou as mulheres, né, não precisam nem sair de casa, a cultivar cogumelo, e o adubo, sabe qual é? A borra do café. Mudou a economia daquela região. Ele ensinou uma aldeia de pescadores, e você fala, isso é tecnologia? É tecnologia. Ele ensinou uma aldeia de pescadores a identificar qual era o peixe macho e fêmea. Vocês sabem qual é? Eu não sei. Qual era o peixe macho e fêmea, porque eles continuavam pescando, mas eles preservavam as fêmeas para poder multiplicar. Ele desenvolveu um barco movido a kite. Vocês já viram kitesurf, aquela vela? Movido a kite com inteligência artificial, na qual a altura, o ângulo, capta exatamente o vento que precisa para aquele barco navegar. Ele foi preso até como pirata no Oceano Índico. Sabe por quê? Porque tem uma lei global que diz que você tem que ter diesel dentro do barco. Se você não tem diesel, você é preso. Então, até isso, para você inovar, você tem que mudar a mentalidade das pessoas, tem que mudar as leis. Né? Então, você acha que isso só está acontecendo, né? A gente sempre acha que em outros cantos do mundo. Será que aqui em Trancoso, no Porto Seguro, não está acontecendo? Eu e Gil, dessa mulher de luz aí que apareceu na minha vida, fomos chamados para aldeias indígenas, lá no Amapá. Os rios contaminados, as aldeias morrendo. E aí precisou uma índia com muita coragem falar assim, eu preciso de ajuda. E foi a uma universidade, tinha um cientista maluco, como diz um outro amigo, assim, maluco tem imã, se atrai, e eles se juntaram e desenvolveram uma solução, usando casca de açaí, que estava virando excedente naquelas terras, então a casca de açaí passou a ser um filtro natural, né? Eles desenvolveram o modelo, e inclusive filtrando até mercúrio. Então, tem solução, mas não dá para a gente desconectar a terra do mar, não dá para desconectar a ciência da sabedoria indígena ancestral. A gente vai ter que fazer isso juntos, porque a gente tem que descobrir, convergir e agir. Não dá mais para esperar, gente. O pessoal brinca comigo, eu nem entendi o verde, você já está vindo com azul, Lindália? Né? E as pessoas ficam preocupadas em fazer um relatório, né, para mostrar que descarbonizou e compra uma florestinha aqui dizendo que descarbonizou. Não, gente, não é relatório, a gente está falando de vida. E, para finalizar, né, eu queria convocar todos vocês. Como eu falei, não é uma jornada solitária de um astronauta que vai para a Lua ou para Marte. Quem diria que uma menininha de 5 anos, filha de imigrantes portugueses, pobre de uma Redeci, iria sonhar um dia estar no centro de pesquisa da NASA. E nós conseguimos, sim. Eu acreditei. Mas quando eu fui para a aula de robótica com um dos maiores especialistas do mundo, que é o astronauta Dan Barry, eu descobri que não é de inteligência artificial, é de inteligência humana que a gente precisa. Que, na verdade, fazer fusão de átomo é muito mais fácil do que fazer fusão de gente. E que a gente, então, tem que transformar todo esse conhecimento em tecnologia social. Minha gente, estamos aqui com um compromisso. Compromisso coletivo de transformar, de fato, o nosso planeta azul. E o primeiro passo é a gente conhecer um pouco mais do mar, nos juntarmos e amar o mar. Gratidão. Muito obrigada.